Irmãos, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa fraterna Sementes de Luz. Hoje, domingo, dia 7 de março de 2021, nós temos o nosso querido Pedro Paulo. Pedro Paulo, hoje, com o tema A Vida para Você é uma Graça ou um Desafio? Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Mais uma vez agradecer o convite da casa para a gente estar aqui batendo esse papo nessa manhã de domingo. E como sempre agradecer a Deus pelo dom da vida, que é o dom mais importante que Ele nos oferece, a oportunidade de estarmos reencarnados e dessa forma fazer a nossa caminhada, a nossa jornada espiritual, né? E vamos lá, hoje a gente vai debater esse tema aí que é tão importante para as nossas reflexões diárias, né? Se a vida é uma graça ou um desafio. Exatamente, Pedro Paulo. Inclusive, foi muito interessante quando eu estava fazendo a edição. Aí eu quase coloquei: a vida para você é uma graça ou uma desgraça? E isso, olha só como é interessante como o nosso cérebro nos remete, né, a tudo que é um desafio. Quando não alcançamos, a gente acha que algo está errado, né? Que a gente interpreta na desgraça. E eu inicio pela nossa primeira pergunta: qual a diferença entre ver a vida como uma graça ou como um desafio? Do ponto de vista desses dois conceitos, né, primeiramente, graça é tudo aquilo que a gente recebe e que a gente considera positivo, né? É algo que nos anima, que nos motiva, é algo que nos faz ficar mais alegres, mais felizes. Ou seja, graça é algo que alguém me dá, alguém me oferece, né? E desafio, para alguns, é algo motivador, é algo que inclusive as pessoas até procuram, né? Necessitam. E para outros, desafio significa, vamos dizer assim, negativamente, um trabalho ou uma prova, uma expiação, algo que nos tira da zona de conforto, né? Algo que nos inquieta, o que nos empurra. E muitas das vezes o desafio ele não é bem visto, né? A gente prefere receber a graça do que propriamente ter um desafio na vida, porque o desafio ele nos convoca, ele nos chama a uma ação que necessita de mudança para que eu execute esse desafio, para que eu cumpra esse desafio. E o nosso instinto de conforto, quando se transforma em preguiça ou comodismo, ou até mesmo rebeldia, faz com que a gente entenda o desafio como algo não muito bom, né? E a relação com a vida, ela nos remete a esses dois conceitos. Em muitos casos, o desafio ele está dentro da graça, né? Ou Certo, seja, eu não vou receber algo se eu não cumprir aquele desafio, tá? certo. Só que, às vezes, existem percepções diferentes sobre esses dois conceitos em relação à vida, que faz com que a gente perceba a vida mais, vamos dizer assim, boa Seria então ou ruim. seria então que existiriam fatores. Então, vamos embora entender. Existem fatores que você considera que pode influenciar nessa percepção de vida como uma graça, ou esses fatores que possam também trazer essa percepção como desafio? Seria isso? Seria a gente entender como o nosso medo, a nossa ansiedade, a própria fé, né? A confiança que a gente tem conosco, seria isso? Sim. Ah, você ter uma graça e sentir essa graça do ponto de vista espiritual, ele vai nos remeter ao conceito da fé, né? Porque a graça espiritual é algo que eu só vou perceber a partir do momento que eu acredito.
E a fé, muitas das vezes, é acreditar no invisível, no subjetivo. Em alguns casos, falando propriamente de Deus e da providência divina, eu até que tenho sinais que a vida me oferece de maneira objetiva, em que eu percebo essa graça. Mas constantemente nós estamos recebendo essa graça subjetivamente, né? Às vezes sem ter consciência disso. Um exemplo prático desse processo é o ar que a gente respira. A gente não acorda preocupado se vai ter oxigênio ou não para a gente respirar. Alguém determinou que dentro do sistema ecológico, no nosso planeta, existisse oxigênio. E isso faz com que a gente se sinta em estado de graça. Nós estamos vendo agora muito de nossos irmãos, quando adoecem da Covid, aonde não tem mais a capacidade de absorver o oxigênio. Então, esses conceitos que você falou, fé, medo, ansiedade, eles estão ligados diretamente. Na verdade, eles são reflexo de como eu encaro a vida, né? Se eu encaro a vida sob o ponto de vista de que eu sou agraciado o tempo todo, que existe uma providência divina que cuida de mim, de todos, naturalmente o meu sentimento de fé nisso ele vai aumentar. Agora, se eu vivo constantemente ansioso e que isso me gera um medo egocêntrico, dificilmente eu vou perceber a vida como uma graça, eu vou perceber a vida como uma ameaça. É o caso de muitos que vivem assim, né? Por conta da minha profissão no consultório, é raro quando na verdade, eu acho que nem chega, quando as pessoas chegam no consultório psicológico, a ansiedade, o medo são sintomas muito característicos, né? E justamente por quê? Porque você não se vê encaixado nas leis da vida, você não se vê participando do processo evolutivo, você não consegue mensurar a sua evolução. E aí você começa a achar que você está num ambiente extremamente ameaçador, aleatório, né? Agora mesmo, nós estamos vivendo essa situação com Covid, em que milhões e milhões de pessoas vivem com medo. Tá? E aí há de se distinguir aqui o que é uma preocupação natural e o que é um medo ostensivo, intensivo e às vezes sem evidência, né? É óbvio que quando a gente lida com a temática morte física, desencarne, isso ainda gera uma apreensão muito grande em toda a população. E não é por acaso que essa aprovação coletiva que nós estamos passando com o Covid, ela atinja diretamente a questão da nossa morte física. Só que, ao mesmo tempo, esse é um momento de convocação para a gente perceber que toda essa situação que nós estamos vivendo é uma graça, do ponto de vista da evolução, do ponto de vista da convocação da gente sair das nossas zonas de conforto, né? E perceber, inclusive, exercitar, inclusive, a ideia que a doutrina nos traz, que não existe a morte do espírito, existe a morte do corpo. Exato. E que a morte do corpo representa nada mais do que uma passagem. Só que para nós, que ainda não temos a educação sobre o desencarne, mesmo sendo espíritas, vou falar, né? Não vou generalizar, mas para alguns espíritas, isso gera um estado de ansiedade, de medo constante e que desestrutura todas as dimensões da pessoa, fazendo valer aquela máxima que Jesus sempre colocou para a gente, inclusive em alguns episódios com os apóstolos, de homens de pouca fé, né? Porque se eu acredito simplesmente na morte física e eu não lanço o meu olhar sobre uma vida futura, automaticamente, quando a gente tem uma situação dessa de desencarne coletivo, como o Covid, todos nós vamos começar a ter uma fé vacilante, porque ela não se estabelece no raciocínio lógico, né, de que a morte física é um processo, é uma etapa. Eu poderia dizer, então,
já que você abordou que a doutrina espírita tem esse olhar, promove esse olhar, vamos embora botar a doutrina como um modo mais abrangente do termo religião. Então, eu posso dizer que, no ponto de vista da religião, a religião pode nos ajudar para ter essa percepção positiva da vida? Com certeza, porque a religião, a função da religião é oferecer um banquete espiritual sobre os princípios da vida, né? Sobre os princípios espirituais. Então, a religião ela tem esse formato, né? Vamos dizer assim, esse objetivo. E quando a gente se congrega dentro de uma religião, nós vamos ter aí o efeito do grupo, aonde a troca de experiências, de força, de fé e de esperança faz com que a gente crie uma atmosfera e uma energia diferenciada, até porque a espiritualidade amiga ela também atua dentro desse processo em todas as religiões, né? Fazendo com que aquelas pessoas que já se predispõem ao ir a um centro religioso, no sentido de se acalmar, de se consolar, de receber esse conforto, né? essa providência, as energias elas são todas direcionadas para isso. E do ponto de vista da reforma íntima, a gente tem os centros religiosos também como institutos de autoconhecimento e autoanálise, o que faz com que a gente repare os pensamentos distorcidos que são muito provocados pelo medo, pela ansiedade, né, pela angústia, pelos pensamentos catastróficos, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Porém, eu queria colocar uma observação de que um dos atributos de Deus é a onipresença e a onipotência. Ou seja, Deus está em todo lugar, dentro e fora das religiões. Então, mesmo para aqueles que não se identificam nos centros religiosos, mesmo para aqueles que não se identificam com esse processo de crença num poder superior, né, num Deus que nos acolhe, ainda assim, Deus tem meios de chegar até essas pessoas. E aí a gente entra num conceito de espiritualização, aonde a religião está dentro, né? Então, assim, todo o processo de espiritualização, todo o processo onde eu vou buscar princípios espirituais para fomentar os meus pensamentos, os meus sentimentos e as minhas decisões comportamentais, eu vou ter essa possibilidade de olhar a vida sob uma perspectiva de graça e não mais de desafio. E por que isso ocorre? Porque os princípios espirituais nada mais são do que as leis da vida. E todo o nosso problema se dá, primeiro, pelo desconhecimento das leis da vida, segundo, pelos sofrimentos que esse desconhecimento nos provoca. Porque quando a gente não conhece as leis da vida de maneira sistêmica, eu vou estar o tempo todo conflitando, eu vou estar o tempo todo, às vezes, transgredindo essas leis. E aí, dentro da lei de causa e efeito, quando eu transgrido as leis, eu tenho uma consequência. É a mesma coisa se nós passássemos na rua e todos os pardais, todos os corujinhas, os radares fossem invisíveis, né? Não tivesse placa dizendo que tivesse radar, não tivesse nada. Provavelmente a grande maioria de nós íamos ter várias multas, né? Porque não respeitaríamos o limite de velocidade. Então, as leis da vida é exatamente isso. Quando eu desconheço delas, eu vou passando batido, eu vou transgredindo uma série de situações e isso vai gerar consequência lá na frente. Então, voltando para o início da tua pergunta, sim, as religiões elas nos oferecem esses direcionamentos, as placas de sinalizações, assim como também fora da religião. E o mais importante desse processo todo, que aí é a prática, né, dessa busca de princípios espirituais, é a caridade. E aí a nossa doutrina ela é muito, vamos dizer assim, feliz, né? Os espíritos ampliaram o nosso sentido de percepção, de espiritualização, quando ele diz que fora da igreja não há salvação, é equivocado. Mas sim, fora da caridade não há salvação. Então, o conceito igreja, ele é uma parte do processo.
O conceito religioso ele é uma parte do processo de espiritualização. A outra parte é a caridade. E aí nós temos Paulo, né, naquela carta aos Coríntios, dizendo que sem a caridade não adianta, sem o amor, sem o sentimento, não adianta a gente fazer nada. Então, é um processo todo. Tanto que existem muitas pessoas que estão dentro dos centros religiosos, mas mesmo assim ainda veem a vida como um desafio, ou ainda veem a vida como uma desgraça, né? Justamente porque não compreenderam todo o seu processo de espiritualização. Perfeito, perfeito. Nós temos aqui a participação de bastante gente em nossa rede social aqui. E nós temos aqui a nossa querida Sandra Rodrigues, que dá bom dia para todos. E ela fala, né, que realmente está sendo um desafio cada dia. E coloca o seguinte, que é verdade os seus comentários, né? Que devido à minha ansiedade e pânico, a vida é um desafio para mim e uma ameaça constante. Isso aí nos remete à situação que nós estamos no momento, a pandemia. E eu gostaria da sua posição, o que você avalia nesse momento, esse momento atual que estamos passando? Tá? O que você acredita que a pandemia está influenciando a maneira que todos nós percebemos a vida? Como eu falei anteriormente, essa pandemia ela está mexendo em algo em que nós ainda precisamos evoluir, que é o lidar com a morte do corpo, seja nosso, seja dos nossos entes queridos, né? E quando a gente faz essa projeção, quando a gente começa a lidar com isso, de maneira cultural, nós não temos o costume de ter uma educação para a morte do corpo, né? Para o desencarne. Alguns países, principalmente orientais, eles já têm esse costume, eles já trabalham essa ideia, né? De uma maneira mais positiva. Nós aqui não, nós ainda temos um tabu, um medo muito grande. Nós evitamos de falar, nós achamos que é uma coisa, né, que atrai, que é ruim, etc. Então, assim, nós estamos num momento onde a gente precisa refletir sobre a finitude do corpo físico, e isso abre várias repercussões dentro da gente, principalmente no sentido de dizer o que eu estou fazendo da oportunidade de estar encarnado? Como que eu estou levando a minha reencarnação? Qual é a qualidade de vida que eu tenho a nível espiritual, a nível social, a nível emocional e a nível relacional? Tá? A partir do momento em que há uma possibilidade de um ente querido meu fazer a passagem para o plano espiritual, como que eu vou viver sem a presença física daquela pessoa? Qual é a função que essas pessoas têm na minha vida? Eu dependo emocionalmente, eu dependo financeiramente, eu dependo socialmente dessa pessoa. Como que eu vou me reorganizar a partir da possibilidade do meu desencarne ou do desencarne de outras pessoas que estão à minha volta? É esse o processo de reflexão, é esse o desafio. Muito mais do que a possibilidade das pessoas desencarnarem, todos nós estamos sendo convocados para isso. Será que eu estou realmente já me preparando para isso? Será que os meus pensamentos e os meus sentimentos no processo relacional com as pessoas, ele está sendo de uma maneira interdependente ou ele está sendo dependente? Será que eu realmente vivo dependendo de Deus ou eu dependo das pessoas? E aí entra a questão da primeira lei, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Depois vem a segunda lei, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, a fonte de sustentação, ela vem de Deus. Ela não vem do meu pai, ela não vem da minha mãe, ela não vem dos meus filhos, ela não vem do meu vizinho. Mas será que eu estou fazendo isso? Porque se eu não estou fazendo isso, aí a gente não entra na dimensão da fé raciocinada. E quando eu não tenho uma fé raciocinada, automaticamente, no primeiro desafio que a vida me oferece, eu faço o quê? Eu começo a tremer e chorar. Aí dispara ansiedade, dispara pânico, dispara depressão, dispara fobia, dispara um bocado de coisa dentro de mim. Por quê? Porque a minha vida está sendo sustentada em algo que eu sei que é passageiro, eu sei que é transitório, mas eu não quero aceitar isso.
A gente vive a vida como se a gente fosse imortal, como se as pessoas que estivessem ao nosso redor também fossem imortais. Tá? E aí eu vou aproveitar aqui esse espaço para compartilhar com vocês uma experiência recente que eu tive justamente nesse sentido. Há 3 semanas atrás, minha mãe desencarnou de Covid. E foi uma experiência muito interessante, que eu tenho estado num estado de graça muito grande por todo o apoio espiritual que foi envolvido no processo do desencarne dela. Minha mãe tinha 75 anos, era asmática, hipertensa, obesa, ela tinha todos os processos de risco em relação à doença. E aí, quando foi final de janeiro, eu sou de Manaus, minha família toda mora em Manaus, aqui só mora eu, minha esposa e minhas filhas. E aí eles se contaminaram, contaminou meu irmão, minha cunhada e ela. E a gente ficou numa apreensão, porque nós sabíamos, né, que tinha uma dificuldade muito grande. E aí ela foi para o hospital, né? A princípio pegou o balão de oxigênio, depois teve que ser internada, depois foi entubada e desencarnou. No primeiro momento, quando ela foi para o hospital, e eu fiquei sabendo das notícias, meus irmãos que estavam auxiliando, a minha parte material ela veio muito forte. E o meu primeiro movimento foi o quê? Eu vou pegar um avião e vou para lá. Eu vou acompanhá-la, né? Vou dar assistência junto com os meus irmãos. E eu vivenciei todo um desespero, todo um choro, todo um processo que normalmente as nossas relações materiais elas refletem dentro de nós diante da possibilidade do desencarne de alguém muito próximo. Aí conversei com a minha esposa, conversei com minhas filhas, com outras pessoas e tudo mais. E aí cheguei na conclusão que não adiantava eu ir para lá fisicamente, né? Porque eu poderia me contaminar, eu também sou grupo de risco, e que não iria ter uma taxa de eficácia muito grande. Nesse momento, eu olhei para dentro de mim e eu vi que eu estava num processo de desequilíbrio emocional, né? Que eu estava, a minha fé ela não estava conseguindo se sustentar. E aí eu, depois de conversar com minha esposa e minhas filhas, eu disse: olha, eu vou dormir, eu vou deitar e vou dormir, porque no fundo eu queria que o meu corpo desdobrasse durante o sono e que fosse realinhado os meus pensamentos e os meus sentimentos. E assim foi feito. No outro dia eu acordei, já mais tranquilo, mais sereno, e consegui me manter equilibrado. E a partir daquele dia, eu comecei a pedir ao meu anjo guardião, na verdade, antes disso eu já vinha fazendo isso, que todos os dias, durante o sono, eu pudesse ir até minha mãe para poder ajudar do ponto de vista espiritual. Isso se decorreu mais, talvez, 10 dias, né? Todos os dias eu indo até ela. E cada dia que passava, ela ia piorando. E a cada dia que passava, eu ia me tranquilizando, né? Diante desse desdobramento. Até que um dia antes de chegar o desencarne dela, antes de eu dormir, eu novamente pedi para eu ser desdobrado até ela. E aí veio uma palavra muito forte: hoje nós vamos desligá-la, né? Você vai ajudar no processo de desligamento. Eu disse: ok, vamos lá. Se é para ser feito dessa forma, nós vamos fazer isso. E assim foi feito. No outro dia, 2 horas da tarde, meu irmão me ligou dizendo que ela tinha desencarnado. E aí, o que eu falo para vocês? Eu tive uma ligação muito forte com a minha mãe. Minha mãe, durante toda a minha infância, eu fui asmático, e ela que corria nos hospitais comigo. A gente sempre teve uma ligação muito próxima. Só que chegou num determinado momento da minha vida, e aí eu vou voltar para o tema, em que eu fui convocado, há uns 15, 20 anos atrás, a analisar sobre a primeira lei: amar a Deus sobre todas as coisas. Até aquele momento, eu tinha meu pai, minha mãe, principalmente, em cima, eu aqui embaixo, e Deus, de vez em quando, eu consultava. Deus não ficava no centro da minha vida. Eu não conseguia, eu não tinha conexão da paternidade divina. Eu tinha conexão da paternidade na maternidade material, biológica, que era minha mãe e meu pai. E naquele momento eu fiz um realinhamento. Eu coloquei meu pai e minha mãe do meu lado, juntamente com os meus irmãos, meus familiares, e aí sim eu coloquei Deus lá em cima.
porque quem sustentaria seria ele. E isso refletiu agora, na verdade, não só no desencarne dela, nos últimos 6 anos atrás meu pai desencarnou, há 1 ano e meio atrás minha irmã desencarnou de câncer e agora minha mãe. Então, esse exercício eu já vinha desenvolvendo. E eu confesso para vocês que teve um momento em que todos aqueles conceitos materiais, tipo, que vem na nossa cabeça, né? Eu nunca mais vou falar com ela, eu nunca mais vou abraçá-la, eu nunca mais vou conversar, né? Nunca mais vou vê-la, que veio num determinado momento, eles sumiram. Esses conceitos todos, eles desapareceram da minha consciência. E todas as vezes que a minha emoção, que eu procurava uma emoção de angústia, de choro, né, de desespero, eles não tinham a correlação do pensamento. Qual era o pensamento que vinha? Ela está afindando uma jornada que é necessária, até porque ela já estava num processo de muitas complicações, e ela agora vai ter a possibilidade de ter outras alternativas. Né? Porque a gente sabe que chega um momento aqui que você não faz mais muita coisa. Você fica aqui mais só decorando a paisagem. Né? O espírito fica extremamente limitado. É diferente, por exemplo, da Marilene. Marilene tem 15 anos de idade. Né? Espírito e corpo estão ali alinhado, mas tem hora que o corpo vai ficando e o espírito fica preso. E era o caso da minha mãe. Minha mãe não conseguia fazer mais muita coisa. E será E aí veio só para concluir, veio o ponto de vista do que é melhor para o espírito. E eu vejo a importância que a doutrina espírita traz nessa reflexão. Porque nós somos seres espirituais numa experiência material. Nós não somos seres materiais. A matéria é um meio, é uma ferramenta. E esse tipo de reflexão, que às vezes a gente fala, a gente precisa trazer para uma fé prática, principalmente no momento que nós estamos vivendo. Tanto que foi interessante, porque é óbvio, é natural pela nossa cultura, depois que ela faleceu, muitas pessoas mandaram mensagem, me ligaram, dizendo assim, eu sinto a sua dor, eu sei o que você está passando, eu sei o seu desespero. E eu, por educação, eu dizia, muito obrigado. Mas eu não estava desesperado, eu não estava sentindo dor nenhuma. Pelo contrário, eu estava muito grato. Grato pelos 75 anos dela, grato pela experiência que eu tive nessa jornada com ela, né? Grato pela oportunidade que ela iria ter agora, com certeza, sabe? E grato por ter todo esse amparo espiritual, que quando nós convocamos, quando nós nos conectamos com isso de uma maneira prática, o reflexo na nossa vida é imediato. Né? Então, assim, eu acho que quando Jesus volta depois da crucificação e aparece para os apóstolos, aquele ato dele não é simbólico, aquele ato é pedagógico. Ele teve a preocupação de voltar e dizer: não existe morte do espírito. O que existe é a morte do corpo. E é isso que hoje essa pandemia toda nos convoca em termos de reflexão. E eu vou falar para vocês. Há 30 anos atrás eu busquei o espiritismo e quando eu entrei lá na sala, a moça fez uma entrevista comigo e ela me fez uma pergunta. Ela disse: por que você veio atrás do espiritismo? E a primeira resposta que eu disse: porque eu quero, no dia que a minha mãe morrer, eu não quero sofrer. Porque durante a minha infância e minha adolescência, eu chorava, eu entrava em pânico só de pensar que minha mãe poderia morrer. Né? E 30 anos depois, esse objetivo foi concluído. Por isso, eu sou muito grato por isso. Eu não sei se eu vou ter a mesma reação, por exemplo, com minha esposa e com minhas filhas, que eu vivo todos os dias. Mas uma coisa é certa, quando você não tem mais medo da morte física, isso é uma libertação. Isso é uma conexão com a tua jornada eterna espiritual de uma maneira tão forte que você não vê isso como um desafio, mas sim como uma graça. Porque a gente sabe que nós vamos continuar, seja aqui ou lá, né? Com todos os nossos processos. Perfeito, perfeito, doutor Pedro Paulo. Inclusive, você citou as leis e nossos sentimentos para sua mãezinha, e isso é muito interessante a gente pensar na renovação. E eu penso da seguinte forma, inclusive chegou até uma pergunta agora, que nós estamos sempre submetidos a essa lei do progresso, a essa renovação.
né? Então, mostra-se constante que estamos sujeitos a essas mudanças e que também podemos ter paz espirituais nessa condição. E será que nós conseguimos ter essa paz espiritual que você está trabalhando? Eu acho que a palavra-chave para isso é o desapego. E quando a gente fala de desapego, a nossa mente nos remete muito às questões materiais, mas o desapego vai para além das questões materiais. Eu acho que a gente tem que ter o desapego, principalmente aos nossos pensamentos e sentimentos materialistas, né? Sejam nas relações, sejam nas nossas convicções, sejam nos nossos padrões inflexíveis, né? Nós nos apegamos a muitas coisas. A ideia de transitoriedade, a ideia de que nós estamos aqui de passagem, é uma ideia que nós temos que ter convicção disso todos os dias. E que a gente tem que relativizar tudo que a gente vive. As nossas relações, os nossos títulos, nossos empregos, nossos bens materiais, tudo. Porque isso aqui, daqui a pouco, some. Nós não vamos mais ter acesso a nada disso, a não ser se a gente quiser ficar vampirizando, né? Então, assim, eu acho que o desapego ele é muito importante. E, em contrapartida ao desapego, né, aliás, aliado ao desapego, a gente vai ter a proposta da vida futura, de crer na vida futura, que o Evangelho fala, né, no capítulo 2, se eu não me engano, do ponto de vista. Se a gente quer olhar, se a gente quer ter um ponto de vista de uma caminhada de formigas no chão, a gente vai ter um escopo de visão muito pequeno. Mas se eu for lá por cima da montanha e olhar lá de cima, o nosso escopo vai ser maior. Então, eu acho que esse desapego desse ponto de vista pequeno, sabe, ligado às questões materiais, como bem o Evangelho fala, Jesus traz isso para a gente, a oportunidade de estarmos encarnados, de estarmos na matéria, ela é fantástica. E nós temos que aproveitar tudo que tem aqui. Mas nós não podemos esquecer que nós não somos daqui. Que nós estamos aqui num processo de tratamento, de resgate de relações e de sentimentos. Mas nós não vamos ficar aqui. Isso é fato. E isso eu não preciso de nenhuma religião para me explicar. Isso a própria vida me mostra, né? Então, assim, o desapego a esse materialismo, seja externo ou interno, ele é fundamental para eu me conectar com essa vida espiritual, né? Para eu trabalhar cada vez mais desse ponto de vista espiritual. Eu já falei aqui em casa, ó, quando eu morrer, é simples. Se vocês tiverem saudade de mim e quiserem, né, estar próximo, me sentir, vão fazer caridade, porque eu acho, né? Eu vou até já pedir colaboração da Marilene, que ela é assim com os espíritos mais superiores, lá do plano espiritual, que eu, quando desencarnar, eu vou ter que ficar um bom tempo numa enfermaria ou no hospital, né, para tirar todas as toxinas que eu venho colocando no meu corpo físico e espiritual. Mas logo depois eu vou me candidatar a trabalhar em alguma coisa. Eu digo, ó, deixa eu fazer alguma coisa, né? E aí eu falo para minha família, ó, vão atrás da caridade, porque pode ser que a gente trabalhe junto, vocês daqui e eu de lá. É essa a minha concepção, é nisso que eu acredito, né? Então, assim, eu acho que isso também é uma preparação para a vida futura, né? Do que a gente pretende. Porque se eu vivo aqui, como a gente bem sabe, apegado somente a essa vida, e por isso que a caridade é tão importante, porque a caridade é a vida espiritual na matéria, né? É a conexão espiritual. Quando a gente vai para a caridade, junta todo mundo, quem está encarnado e quem está desencarnado. E a gente precisa lançar uma visão mais profunda sobre isso. Infelizmente, muitos, né, eu posso me incluir nisso, colocamos a caridade como uma questão pontual da nossa vida, descontinuada, como se eu, quando tivesse um tempo, né, quando eu tivesse bem, quando eu tivesse dinheiro, eu vou começar a me revestir do espírito de servir, quando na verdade não é isso, né? Perfeito, perfeito. Estamos juntos, viu, doutor Pedro Paulo? Estamos juntos. Ai, com o nosso excesso de fofura, eu sou asmático crônico também, temos que tomar cuidado. E eu vou dizer que eu entrei na Casa Fraterna Semente de Luz com segundas intenções, já sabendo que a dona Marilene pode nos socorrer. Fique tranquilo que ela está aí. E ela nos fez uma pergunta, e é muito interessante.
o desencarne de pessoas jovens que agora está ocorrendo. O que o nosso irmão acha desse quadro? Todo desencarne ele tem várias possibilidades, né? Tem vários objetivos. E aí a gente tem que analisar o contexto de cada um. Às vezes é porque aquela pessoa está se perdendo na sua encarnação e a espiritualidade prefere retirá-lo do que propriamente deixar para ele agravar mais ainda a sua jornada eterna. Às vezes é porque ele veio com aquela função específica de ficar aquele tempo, né, de promover o que ele tinha de promover ali e retornar para a pátria espiritual. E quase sempre é uma provação para a família, né? Porque a lei natural é que a gente, né, fique mais tempo, que a gente não desencarne tão cedo. E quando isso ocorre, a família ela quebra uma expectativa que é natural, né? A gente tanto que a gente sempre fala, a pessoa é tão jovem, tinha tanta coisa para viver, né? Tinha isso, tinha aquilo. Então, às vezes, a família também tem que passar por essa provação, talvez por antes ter vivido situação antagônica a isso, né? Não ter ficado na vida muito tempo, não poder ter convivido muito tempo com as pessoas. Então, assim, a gente tem várias situações, né? Depende do grau evolutivo de cada um, depende da situação do grupo familiar, depende do resgate das pessoas, e que isso faz parte, né? Não é o natural, mas faz parte do nosso processo de aprendizado, né? E que é um desafio muito grande para as famílias e para o espírito que desencarna jovem, né? Perfeito, perfeito. A dona Marilena aqui já nos colocou que vai nos auxiliar, que vai nos Graças a auxiliar. Deus. Oh, meu Ainda Deus. vamos ter que trabalhar Essa. e vai montar um centro espírita e um asilo ainda para a gente trabalhar. Então, bora. Vamos Vamos junto. lá. E para vocês saberem, meus queridos irmãos que estão nos acompanhando aqui ao vivo e também pela internet, o nosso irmão Pedro Paulo ele é psicólogo, tá? Ele é psicólogo, ele de formação e também tem atividades extras, uma ONG maravilhosa, né? Depois ele nos passa esses detalhes. Mas, Pedro Paulo, no seu ponto de vista como psicólogo, como você percebe esse papel desse grupo de psicólogos dentro desse processo? Até que ponto a psicologia pode ser aliada nessa construção dessa percepção positiva da vida? A ciência da psicologia, o objeto principal dela é a saúde mental, né? Que é uma dimensão do espírito. Nós temos aí a dimensão física, a dimensão mental, emocional, a dimensão social e a dimensão espiritual e energética. Então, nós somos multidimensionais. E a psicologia ela vem nos ajudar num ponto muito importante, né? Que são o autocuidado com as nossas emoções, com os nossos sentimentos e com os nossos pensamentos. E uma função específica é o autoconhecimento. Assim como a doutrina espírita, a psicologia também promove o autoconhecimento, que é fundamental para a nossa reforma íntima. Agora fizeram uma pergunta sobre ansiedade e pânico, e aí é importante, dentro desse escopo da psicologia ou da psiquiatria, a gente colocar o seguinte: existem certas pessoas em que essas emoções negativas ou em desequilíbrio, elas têm um grau leve. E aí, às vezes, você conversando com um amigo, você indo até um centro religioso, você passando por um tratamento espiritual, essas emoções elas se realinham e a pessoa volta para o seu normal. Porém, existem pessoas aonde tem transtornos de natureza grave psicológicos. Para essas pessoas, a ciência é fundamental, tá? Por quê? Porque essas pessoas elas têm uma descompensação que, além de ser fisiológica e emocional, ela é perispiritual. São pessoas que já vêm de jornadas, né, de vidas anteriores, num processo de desequilíbrio emocional muito grave, muito sérios. E isso repercute na sua vida atual.
principalmente fisiologicamente. Não sei se todos vocês sabem, mas nós temos alguns hormônios que regulam a nossa saúde emocional, né? A dopamina, a serotonina, a endorfina, a adrenalina, elas são hormônios do bem-estar. Tem pessoas que têm um comprometimento emocional, psíquico muito grave e que desregula a produção desses hormônios, o que faz com que elas entrem em quadros depressivos, em quadros de euforia, em quadros de descompensações muito sérias. E aí a psicologia e a psiquiatria, elas entram como ferramentas imprescindíveis para às vezes não é nem um processo de cura, mas um processo de contingenciamento, de controle desses sintomas dessas pessoas. Porque, como todos nós sabemos, a doutrina espírita nos fala que muitas das vezes nós viemos para essa vida com comprometimentos muito sérios e que talvez esses comprometimentos permeiem, né, toda a nossa encarnação. Então, para essas pessoas, é preciso um tratamento muito profundo, intenso e contínuo. Porém, isso não descarta todo o processo, né, espiritual, religioso que possa ser desenvolvido. Eu falo isso porque, às vezes, de maneira muito equivocada, algumas pessoas, tanto do lado da ciência quanto do lado religioso, ficam querendo deter a verdade absoluta e exclusiva dos seus métodos. E isso eu diria assim, é um equívoco muito grande, é um desserviço muito grande. Porque tanto a espiritualidade, a religião, a psicologia, a medicina e a ciência, todas elas se complementam. Todas elas são graças, são instrumentos da divindade da nossa vida. Então é preciso sempre que a gente esteja atento a isso. Porque tem pessoas que ignoram, né, têm preconceito com as religiões, assim como tem preconceitos também com os tratamentos psicológicos e psiquiátricos, o que é uma bobagem. Porque se tudo isso está à nossa disposição, é porque assim Deus quer e a gente tem que dar graças a Deus. Então, assim, a psicologia ela é, sim, muito importante também nesse processo. Perfeito, perfeito. Pedro Paulo, já há bastante tempo, há uns 3, 4 anos, eu já faço esse exercício de ter esse cuidado, né, para a gente não se autossabotar. E a gente permite essa autossabotagem, principalmente quando que nós estamos dentro de um meio social onde a comunicação, essa televisiva, as mídias sociais, né? Como eu estava dizendo, eu fiz exercício de retirar, eu não vejo mais televisão e eu me senti muito bem, mas daqueles que ainda não conseguem mais, inclusive, ter o cuidado com essas informações falsas que vêm de redes sociais. Então, considerando de uma forma geral essa maneira avassaladora que a gente é bombardeado dia a dia, essas informações nem sempre, como eu disse, são verdadeiras e também nem sempre são positivas. Então, como é que você avalia esse papel desse meio de comunicação, né, nesses processos de construção em nossa percepção da nossa vida? Esse seu testemunho de não ver mais televisão, eu tenho a sensação de que tem sido de muitas pessoas. E isso é legal, por quê? Porque demonstra um cuidado e um filtro do que a gente quer absorver a título de informação, né? Pelas mídias em geral. Nós temos, assim como, eu não sou um bom exemplo, né? Mas assim como a gente tem que ter uma reeducação alimentar, a gente tem que ter uma reeducação a nível do que eu me alimento, a nível de pensamentos, né? A nível de informação. Então você tem razão, a gente precisa ter um filtro. Eu também há muito tempo não vejo mais deliberadamente jornais, né? Hoje a minha fonte de informação é a internet e aí eu escolho o que eu quero, né? Porque na internet o jornal, a pauta é deles. O máximo que você pode fazer é mudar de canal ou desligar a TV, mas a pauta já está lá. Quando você vai na internet, a pauta é sua, você escolhe o que você quer ver. Então, hoje, basicamente, minha fonte de informação é pela internet e eu sempre separando. Por exemplo, eu não vejo vídeos, notícias de violência, né?
eu não vejo, eu não me aprofundo mais em casos de corrupção, né? Eu olho superficialmente ali, mas eu não quero saber os detalhes e tudo mais. Tem uma série de coisas que antes eu me alimentava muito disso, e aí, quando a gente cria essa psicosfera através dessas informações, a vida ela passa a ser muito aversiva, muito injusta, muito catastrófica, né? Então, é preciso que a gente tenha esse crivo. A mídia, em geral, não é o problema, né? A mídia ela oferece um cardápio de informações. E, assim, ela oferece aquilo que as pessoas vão ler, que as pessoas vão se informar, porque aquilo vai gerar audiência e essa audiência gera os comerciais que dá dinheiro para eles se manterem. É assim que funciona o mecanismo, né? Agora, cada um escolhe aquilo que vai querer assistir ou ver. Eu tenho, inclusive, prescrito para alguns pacientes de não assistirem jornais. Pacientes que estão com transtorno do pânico, pacientes que estão com processos depressivos profundos, ansiedade muito grande, eu coloco lá para eles como tarefa de casa: não assista jornais. Né? Vá ver outra coisa, vá ver um filme, vá, sei lá, sair, vai fazer outra coisa, mas não assista. Por quê? Porque se você não souber relativizar, entender o que está acontecendo, você fica tipo, né, aqueles cavalos que usam aqueles entolhos, você só vai ver aquilo o tempo todo. E o que o teu olho, não tem aquela história, o que o teu olho vê, o coração sente, né? O que tu escuta, o coração vai sentir. Então, assim, eu prefiro ouvir, ler aquilo que eu acho que é interessante para que eu possa ficar informado. E aí o resto, a gente diz assim, pô, mas tu não quer saber do resto? Eu disse, não, Deus já está tomando conta. Eu não preciso tomar conta disso, eu preciso tomar conta de mim. Né? Eu preciso olhar, saber o que, que acontece dentro de mim. Como é que eu estou reagindo? Como é que eu estou lidando? Como é que eu estou me desenvolvendo? Porque há um mecanismo de defesa natural nosso chamado projeção. Quando a gente não toma conta da nossa vida, a gente vai querer tomar conta da vida dos outros. Né? Então, assim, eu trago essa autorresponsabilização. E aí é aquela história, você tem que saber utilizar o que as mídias te oferecem. Né? Não é que você não vai ver nada, porque você precisa de um mínimo de informação para você entender tudo o que está acontecendo e se posicionar, mas tem coisa que é desnecessária. Né? Eu não vou ter todas as informações. Por exemplo, é importante a gente saber como é que está a taxa de contágio do Covid, é importante a gente saber sobre essa questão toda, né, de isolamento social e tudo mais. Sobre a questão das vacinas, sim. Agora, eu particularmente não vejo necessidade de eu ficar assistindo várias pessoas morrendo na porta do hospital, várias famílias dando depoimento desesperado de que não tem acesso à saúde, de que seus familiares morreram, aqueles processos todos. A gente quando a gente quer passear no final de semana, a gente não vai passear em velório. Ninguém passeia em velório. A gente vai passear no parque, a gente vai fazer outras coisas, né? Só que às vezes parece que a gente quer ficar, algumas pessoas querem ficar vendo a TV para ver a dor e desespero dos outros, como se aquilo fosse mudar a sua vida. Não vai mudar, você vai piorar, você vai se conectar com o estado de energia daquelas pessoas. E você vai ter um reflexo dentro de você. Né? Então, assim, se você não está ligado diretamente com isso, não veja, não assista, não se conecte, porque vai ser pior. Exatamente. Nós podemos ter, inclusive, nosso horário já está chegando ao final, só para nós fazermos uma correlação. No momento que você retira essa transmissão, seria nós alterarmos nossa faixa vibratória, né? No plano espiritual, nós somos energia. E quanto mais leve nós estarmos, mais a nossa faixa vibratória mais alta, vamos dizer, se eleva. Seria exatamente isso? Sim, com certeza. Porque nós somos energia, né? Eu costumo dizer o seguinte: nós temos aí três posicionamentos diante dessa questão da Covid. Nós temos, nos extremos, de um lado, os negacionistas, né, que correm, ao meu ver, terminam cometendo uma negligência muito grande, e do outro lado, os neuróticos,
Aquelas pessoas que estão, né, 24 horas pensando na possibilidade de ser contaminado e veem ameaça em tudo. Esses são os extremos. E no meio tem os moderados, né? E os moderados, eu entendo que é assim: eu tenho sim que cumprir as medidas sanitárias, eu tenho que, né, não me aglomerar, usar máscara, álcool gel, todo esse processo que a gente está vendo aí, mas eu não posso querer controlar o resultado da Covid na minha vida, porque o resultado da Covid da minha vida vai ser de acordo com o meu planejamento reencarnatório. Nós não podemos esquecer que todo esse processo que nós estamos vivendo é um processo kármico, coletivo. Não é uma questão aleatória, não é uma questão de sorte, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu faço a minha parte e Deus faz a parte dele, com as leis dele. Eu não preciso estar desesperado nem desesperando as pessoas. Para vocês terem uma ideia, o número de divórcio que tem tido hoje na pandemia é principalmente pela neurose das pessoas com Covid. Tem companheiros que não aguentam mais. Eu tenho um paciente que ele chega. Tudo bem que a menina tem toque, a esposa dele. Ele chega em casa, todo dia é uma discussão, porque ela acha que ele pode estar com o vírus e contaminar ela. E ele usa todas as medidas de proteção, mas o estado de pânico é tão grande que a pessoa cria um tumulto, primeiro dentro de si e em volta de si. E isso afeta as relações. Né? As pessoas não aguentam, as pessoas não toleram, porque aquelas pessoas que estão no meio termo, elas estão conscientes de que elas estão fazendo o que tem que ser feito, mas a que está no extremo, não. Então, assim, mais uma vez, né? Eu sempre, quando eu analiso toda essa situação, eu me lembro daquela passagem de Jesus no barco com os apóstolos e começa a ter uma tempestade. E aí todo mundo fica desesperado e Jesus está lá tranquilão, olhando a tempestade, analisando. E aí eles perguntam para ele, mas mestre, você não está desesperado? Ele disse, não. Ele disse, por quê? Ele disse, porque vocês têm pouca fé. Se a gente tem o conceito da fé raciocinada, essa fé raciocinada, no momento como nós estamos vivendo agora, ela tem que se tornar uma fé prática. E o que é a fé prática? É exatamente eu dizer para os meus pensamentos que tudo isso tem um sentido, que tudo isso não é aleatório, não é uma questão de sorte ou azar. Né? E o que tiver de acontecer, vai acontecer. Nós ainda não temos noção do que está acontecendo, nós estamos aos poucos sendo informados. Porque se disser tudo o que vai acontecer, provavelmente aí nós vamos morrer por antecipação, igual o peru. Né? Então, assim, façamos a nossa parte e deixamos que Deus e a espiritualidade amiga façam a deles. Eu acho que esse é o caminho do meio. E dessa forma a gente consegue, ainda assim, diante de tudo que está acontecendo, agradecer. Eu vejo pessoas dizendo, esse vírus maldito, essa doença maldita. Eu não vejo assim. Né? É óbvio que eu não estou alegre com o desencarne coletivo, é um processo de dor muito grande. Todos nós que frequentávamos reuniões mediúnicas há mais de 2 anos, a espiritualidade, antes da pandemia, vinha nos alertando que nós iríamos passar por um freio de arrumação, que nós iríamos passar por uma dor coletiva muito grande, né? Mas que eles estariam do nosso lado. Então, eu acredito nisso. Eu acreditava e continuo acreditando nisso. Né? E me preparando. O que tiver de acontecer, eu seguro na mão de Deus. Eu não solto da mão de Deus. Porque eu sei que ele vai me levar para o melhor local. Perfeito, perfeito. O nosso horário já chegou, doutor Pedro Paulo. Acabou? Hoje foi rápido, hein? Foi rápido. Aí, quando a coisa é gostosa, a gente leva assim num amor mesmo. Doutor Pedro Paulo, realmente, todas as suas informações são realmente... eu cuido da minha mãe, ela tem essa característica do toque, e eu falo para as pessoas que têm este ambiente, que realmente mantenham a tranquilidade dentro de si, que busca é muito difícil, né? Mas antes das suas considerações finais, eu gostaria de saber um pouco mais do seu trabalho que você faz, né, à noite, nesse socorro às pessoas de rua, e como é que a gente consegue lhe achar para esse atendimento, né, como psicólogo, que temos aqui realmente pessoas que se interessaram para seu encontro, principalmente que já tem um ponto de vista espiritual e
físico da psicologia. O senhor. A minha empresária é a Marilene. Inclusive, eu pago uma comissão boa para ela toda vez que ela me encaminha paciente, mas aí ela doa tudo lá para o projeto social. Olha só, é só botar meu nome, Pedro Paulo Zalviero, na internet que me acha, ou então entre em contato com a Marilene, ela compartilha meu contato aí para as pessoas que precisam, né, de um atendimento psicológico. Em relação ao projeto social, a gente tem um projeto chamado Pão com Ovo. É um projeto que começou familiar, eu, minha esposa e minhas filhas, e hoje ele cresceu, tem bastante gente lá envolvida. A gente, a cada 15 dias, a gente reúne uma série de mantimentos, pão com ovo, chocolate quente, água, suco, bolacha, às vezes cobertores, ração para os cachorros de rua também. E a gente sai de noite, a gente sai por volta de umas 10h30 da noite, e a gente entrega esses mantimentos para as pessoas que estão em situação de rua. A gente faz 2 rotas. Na segunda sexta-feira do mês, a gente faz a rota Taguatinga e Ceilândia, e lá a gente atende em torno de 200 pessoas. E na quarta sexta-feira do mês, a gente faz a rota do Plano Piloto, que também a gente atende em torno de 200 pessoas. A gente entrega numa noite em torno de 600 pães, 80 litros de chocolate, 600 garrafas de água, 200 garrafas de suco, sabonete, enfim, a gente tem bastante coisa que a gente distribui, né? E esse trabalho, ele é feito de madrugada, a gente começa às 10h30 da noite e volta em torno de 4 da manhã. A gente fala que é a balada espiritual. Se você não sai mais para balada, se você não curte mais balada, boate, né? Na minha época era discoteca, danceteria, venha para a balada do Pão com Ovo e a gente se diverte também com a caridade. Existe um Instagram chamado a Pão com Ovo DF. Lá tem algumas ações nossas e também por lá as pessoas podem entrar em contato. Ou diretamente comigo, né? E aí basta... o que eu preciso? Basta ter resistência para ficar acordado de madrugada e muito afeto, carinho e amor. E a gente vai lá com esses nossos irmãos, que é uma população que precisa, né, de uma assistência muito grande. E o trabalho, ele não tem escopo religioso, ele é um grupo que não prega religião, ele é um grupo espiritual, onde a gente reúne a energia, a caridade e compartilha com essas pessoas. Porém, do ponto de vista espírita, há toda uma orientação espiritual, há todo um acompanhamento espiritual e um trabalho de resgate espiritual nessas zonas aonde nós vamos, né? Então, o alimento, na verdade, ele é magnetizado, ele é fluidificado, mas ele é apenas um instrumento para um trabalho muito maior que é feito no plano espiritual com a população de rua, né? Que ali há uma simbiose muito grande, há uma legião de espíritos que estão também no plano espiritual, nas ruas e nas sarjetas. E é um trabalho muito legal, é um trabalho muito bacana, muito dinâmico, e quem quiser está convidado, né? Provavelmente esse mês, em função do lockdown e de toda essa situação, talvez a gente não vá para a rua, mas a gente vai começar já a fazer a campanha dos cobertores, porque como está em tempo de chuva, a temperatura esfria muito de madrugada e eles, né, precisam dos cobertores. A gente normalmente faz essa campanha nos meses de maio, junho e julho, que é no inverno. Ano passado, graças a Deus, a gente conseguiu distribuir quase 2.000 cobertores. Foi muito, muito bacana a campanha. E a gente deve estar lançando, antecipando ela já para agora, para a gente começar também a atender nesse sentido, né? E fica o convite para todo mundo. Maravilha. E qualquer coisa, fala com a minha empresária Marilene aí, que ela é forte. Ô, Benja, põe o telefone dele aí no ar, tá? Agora, porque eu estou agora, neste momento, quem estiver me ouvindo, no Face, Instagram, aqui em qualquer lugar, estamos lançando a campanha. A Marilene está lançando, em nome do Semente de Luz, do cobertor. Já que ele não está levando nem pão com ovo, vamos para o cobertor. Quem quiser doar, pode trazer. O brechó está fechado até dia 15, mas pode trazer na minha casa, 111, Bloco J, apartamento 106, na Zona Norte, deixar aqui na portaria. Campanha do cobertor. Pode ser edredom, não pode? Um edredom usado.
Pode ser o cobertor, aquele sapeca neguinho, não tem problema, que ele quer fazer, né? Pode ser cobertor mesmo, pode ser de criança, pode ser de adulto, solteiro, não importa. A campanha está lançada. Beija, me ajuda nessa campanha aí nos grupos das lives, tá? No Marilene, grupo das lives, todos os grupos das lives, todos, de curso, de não sei o quê. Porque, olha, doutor Pedro Paulo, é tanta live que o Antônio é o dono das lives, / o Benja, Horta e mais um bocado de gente que eu já me perdi na live. Eu digo que é o Semente 2. O Semente 2 é das lives. Semente virtual. Semente virtual. Eu estou muito feliz com isso. Eles fazem. Eu fico aqui no material, mas vou te falar uma coisa. Quando eu tomar a segunda dose, que eu vou tomar em maio, eu quero ir no Pão com Ovo com você, tá? Faço questão, porque eu adoro. Vamos juntos. Na verdade, só concluindo a informação, o que a gente faz dos cobertores que deu certo? Os cobertores aqui em Brasília, eles estão em torno de R$25, mas nós conseguimos em São Paulo uma fábrica pela metade do preço. Só que a gente compra em grande quantidade, a gente compra 400, 600 cobertores. E aí, na campanha, eu coloco lá para quem quiser doar algum valor ou comprar um pacote de 10 cobertores. Hoje ele está em torno de R$13. Então, o pacote sai 130. E eu tenho um amigo que tem uma transportadora que traz para a gente com frete zero. Então, assim, quando a gente consegue reunir os valores, a gente faz a compra e compra o dobro de cobertores do que se comprasse aqui. Né? Eu vou mandar a arte. Essa semana eu estou fazendo a arte do Instagram. Eu mando para vocês, aí vocês pode mandar que eu faça a locução. Pode mandar, estamos juntos, vamos fazer. E todos estão convidados lá na Mão da Massa. Que maravilha. Lógico, essa do pão com ovo eu amei sim, viu? Eu amo. E pode comer o pão com ovo, tá? Aí, eu só estava preocupado com isso. Pode. Aproveitando essa... Pegou a sopa da comunhão da segunda-feira da minha amiga Zaripe, e eu estava lá, eu ia tomar a sopa, gente, eu acho que era a primeira, e o arroz doce que ela dá num copinho, gente, muito bom. Estou doido que volte isso. Gente, mas deixa eu falar uma coisa para vocês, não é para complementar, mas só para dizer uma coisa. Nós temos que lembrar, todos nós, espíritas, católicos, evangélicos, todos nós, humanos, que ao mesmo tempo que veio a pandemia, que Deus está no comando, antes da pandemia já tinham cientistas procurando remédios, vacinas, que Deus também já facilitou esse intercâmbio da inteligência, da vontade, da boa vontade, não é verdade? Dos laboratórios equipados. Então, já tem tanto cientista, médico, pesquisadores procurando o remédio, fazendo as vacinas. Isso não é muito bom? Então, a gente tem que agradecer isso, porque todo mundo está muito Globo News, desculpa aqui, vendo muita coisa, e não para pensar, meu Deus, a pandemia está aí, mas tem tanta gente pesquisando, já temos algumas vacinas, está chegando, vamos ter paciência. Lógico que a gente perde a paciência de vez em quando, porque ficar enclausurado é ruim, mas, olha, vamos entender que tem a pandemia, mas também tem muita gente trabalhando para remédio, vacina. Por quê? Porque Deus está no comando, Ele já providenciou isso. Então, tem aquele ditado que fala, não temos que ver o tamanho do problema, temos que ver o tamanho do nosso Deus. Não é verdade? Então, tem paciência de vez em quando? Tem mesmo. Ficar isolado um pouquinho é ruim. Então, veja bem, a minha filha está aí, Verônica, lá em São Paulo. E eu faz um tempo que eu não vou em São Paulo, acho que 1 ano, eu ia sempre ficar com ela, minha neta. Agora ela vai vir em março, então, no final de março. Então, é bom isso para a gente, mas a gente fica com saudade, não é verdade? Mas vamos entender que vai passar. Eu já tomei uma dose, viu, doutor Pedro? E vou tomar a segunda em maio.
E eu já falei, me aguardem depois da segunda dose, tá? Pelo ela, visto... ela enclausurada já faz tudo isso. Imagine quando liberta uma jovem dessa. Aí o pessoal aqui da internet está falando. Marilene, bom te ver com saúde e saudade. Vamos lá, Pedro Paulo, faça suas considerações finais, que a espiritualidade já está aqui me informando que nós temos responsabilidade no horário, e já faça a sua prece para o nosso encerramento, por favor. Então vamos lá. Antes de mais nada, mais uma vez eu agradeço de estar aqui nessa família do Semente de Luz, sempre com esse carinho, com essa espontaneidade, com essa firmeza da Marilene, né, que é a nossa líder aí nesse processo todo, e também a todos os companheiros que nos acompanham e que fazem o Semente de Luz. Vamos levar nosso pensamento a Deus, então, nesse clima de fraternidade, de solidariedade, né, de fé, de esperanças, de forças. E, mais uma vez, agradecer a Deus pela oportunidade desse bate-papo, dessas reflexões, que realmente nossas consciências sejam alimentadas por tudo que aqui foi permitido se falar e se ouvir. Que a gente imagine uma luz muito forte, muito intensa, que vem diretamente do coração e da mente de Deus para os nossos corações e as nossas mentes. Que essa luz se amplie dentro de nós, se expanda e preencha todo o nosso corpo físico, espiritual. Acalme as nossas mentes, os nossos corações, diminua as nossas ansiedades, as nossas apreensões, dê-nos força, coragem, tolerância, paciência e aceitação, nesse momento tão importante que o nosso planeta vive. A partir do momento que essa luz preenche toda a nossa consciência, nós passamos a ser multiplicadores dela. E nesse momento, fechados numa corrente energética, nós vamos criar uma luz bem forte e vamos fazer com que ela se expanda, primeiramente na nossa casa, nos nossos lares, limpando todos os miasmas, todas as formas, pensamentos deletérios e negativas que possam estar em volta da gente no nosso lar. E agora, que a gente imagine todos os nossos familiares, pai, mãe, filhos, irmãos, colegas, e que a gente direcione essa luz para todos eles, sejam eles encarnados ou desencarnados. Que essa luz se expanda em toda a nossa quadra, em todo o nosso prédio, em todo o nosso bairro. Que essa luz se expanda pelo nosso estado, pelo nosso país, pelo nosso planeta. Que essa luz chegue agora em todos os profissionais da área de saúde, que provavelmente estão sendo instrumento da espiritualidade para atender a todos que estão em momentos delicados, seja com a Covid ou em outras doenças. Que essa luz se amplie e entre em todas as UTIs. Que essa luz passe por todos os respiradores mecânicos, chegue até o pulmão dos nossos irmãos que estão entubados, dos nossos irmãos que estão fragilizados. Que essa luz atenda a todos os nossos irmãos que estão desencarnando, que acolham eles, que seja conduzido para os centros de trabalhos espirituais. Que essa luz atenda a todos os familiares que estão angustiados porque seus familiares estão nas UTIs ou estão tristes, desesperados porque seus familiares foram enterrados. Que essa luz possa ser transformada num sentimento de amor, de cuidado e de evolução para todos nós. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Maria, os procuradores de Deus no nosso planeta. Que assim seja, graças a Deus.